Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa noite, amém? Não pelo irmão, mas pelo Espírito Santo que habita nele. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo teu filho nesta noite, pela oportunidade que tu está dando a ele, Senhor. Oh Deus, usa o teu filho nesta noite. Pai, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Abre os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, Senhor. Que nós possamos entender que não é o Rogério que estará falando, mas o teu Espírito através dele. Ele é simplesmente um canal de bênção para nossas vidas. Que tu possas usar o teu filho, Senhor, com autoridade, ousadia, e que ele seja cheio do teu Espírito Santo, Pai. Desde já nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmãos. É assim mesmo. Deus trabalha na vida daquele que espera, né? E confia. Quando a gente entrega os nossos caminhos ao Senhor e confia no Senhor, Ele trabalha. Ele não deixa de atender. Ele não deixa de olhar pelos seus. Basta crer e confiar no Senhor. Abra vossas Bíblias lá no livro de Colosso. Paulo escreve à igreja de Colosso. Irmãos, essa carta de Colosso, ela tem algumas características. Ela tem uma linguagem própria, mas ela pode ser muito bem revisada em Efésios. É uma carta parecida, ela tem os traços da carta de Efésios. Ela também tem a característica da carta de Coríntios. Ela também tem algumas características que você vai achar em Coríntios também. Paulo escreve essa carta para Colosso para alertar a igreja de Colosso sobre um mal que abate a igreja do século 21. O mal do confiar na humanidade, no ser humano. Esquecer que quem rege os nossos caminhos, quem cuida da gente, é Deus. E Paulo vem exortar a igreja. Primeiro ele vem dizendo que a igreja precisa concentrar-se na palavra e esquecer os caminhos do mundo, para poder alcançar os caminhos espirituais. Como lá em Efésios, ele vem dizer que Jesus é o corpo da igreja, é a cabeça da igreja. Aqui em Colosso, a carta vem afirmar e ainda nos dá mais alguns embasamentos sobre o cabeça da igreja. Então vamos lá, Colossenses 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e aos irmãos fiéis em Cristo que estão na igreja de Colosso, graças a vós, paz da parte de Deus nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro ele vem aqui falando, ele vem dizendo para a igreja, olha, vontade de Deus tem que ser feita. A vontade de Deus na vida de vocês está sendo feita. Mas vocês também têm se desviado do caminho porque não entenderam ainda que existem dois mundos, e mais na frente nós vamos ver esses dois mundos. O mundo espiritual e o mundo carnal. E aos santos irmãos fiéis de Cristo, versículo 2, que estão em Colosso, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus.
da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós. Em todo o mundo, este Evangelho vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Aprendestes isto também com Epáfras, nosso amado conservo, que por vós é fiel ministro de Cristo, e que também nos declarou o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da sua vontade, e em toda sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, e em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos faz idôneos para participar da herança dos santos na luz. Irmãos, Paulo vem falar para a igreja que ele vem orando, que ele vem pedindo a Deus que os irmãos que estão em Colosso continuem andando dignamente, sejam dignos a quê? Sejam dignos ao ministério que foram chamados, aquilo para que Deus separou cada um de nós. Por isso é que eu vejo igualdade com a igreja de hoje. Às vezes nós fomos separados, nós estamos aqui. Nós fomos separados por Cristo para estarmos aqui hoje, recebendo a palavra dele, para guardar no bolso, para ficar aqui no ouvido, para guardar no coração e anunciar. A igreja, ela tem um trabalho, e é digno do seu trabalho. E o seu trabalho é anunciar o Evangelho, é anunciar as boas novas, é anunciar que Cristo veio por nós. Então, por isso ele ora que andemos dignamente diante do Senhor. Ou seja, em tudo sermos corretos. Sermos totalmente certos e diligentes naquilo que fazemos. E em tudo, agradando o Senhor, frutificando em toda boa obra. Por que boa obra, irmãos? Porque um dia, quando não éramos salvos, quando Jesus Cristo ainda não havia vindo para nos salvar, as nossas obras não eram do Espírito. As obras do Espírito são boas, mas as obras humanas são mais. Paulo já dizia, né? Tudo aquilo que eu quero fazer de bom eu não consigo, mas tudo aquilo que eu não quero fazer de mal, esse eu faço. É por quê? É porque o nosso lado humano toma conta, assume às vezes um lado que nós não deveríamos deixar de confirmar, que é o nosso lado espiritual. Por isso andei sempre em espírito, transformai a vossa mente, não se conformai com este tempo. É tudo relacionado a esse termo. E corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, com alegria. Longo, uma obra que tem início, que tenha meio, e um dia terá um fim. Essa obra, ela tem que ser feita com alegria, não é de qualquer jeito. Para servir ao Senhor não é de qualquer forma. Para servir ao Senhor, temos que dispor do nosso melhor, porque na hora que nós dobramos os nossos joelhos e pedimos a Deus, Senhor, olha pelo meu filho, o Senhor não vai olhar pelo teu filho com um olho tapado e o outro aberto. Ele vai olhar com as duas mãos, com os dois olhos,
Quando ele for abençoar o seu filho, ele não vai abençoar o seu filho com uma das mãos, ele vai abençoar com as duas. Ele não vai dar um meio termo para o seu filho, ele vai dar o melhor para o seu filho. Por isso é que nós devemos agradar a Deus em tudo, frutificando aquilo que nós fomos chamados, anunciar o Evangelho. Não é nada demais, é simplesmente anunciar o Evangelho. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos. Irmão, não temos culpa. Se um dia éramos culpados, hoje não temos culpa. Deus enviou o seu Filho, e através do seu sangue derramado na cruz, nos fez idôneos. Ninguém pode te apontar o dedo. E o nosso maior inimigo está aí fora. O nosso maior inimigo está aí fora, doido para apontar o dedo para a gente. Só que se você anda com o Senhor, às vezes, eu ouvi uma vez, uma pessoa dizendo assim, não, mas o Senhor anda comigo. Jesus anda comigo. A pergunta deveria ser o contrário. E ele, anda com Jesus? Ele tem andado com Jesus? Porque andar com Jesus não é qualquer coisa, não. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Jesus é santo, quem anda com Jesus tem que ser santo. Jesus é poderoso, quem anda com Jesus tem que ter poder. Jesus é filho de Deus e nós, irmãos de Cristo Jesus, portanto, filhos de Deus também. Co-herdeiros da herança, a mesma herança que Ele vem nos prometendo desde o início, desde a criação. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ao qual havia dito, ao reino de Jesus. Jesus estabeleceu o seu amor na terra, frutificou o seu amor, enraizou nos nossos corações a palavra, e através delas nós sentimos o presente que Deus nos deu, que é o Espírito Santo. E é Ele quem nos conforta, é Ele quem nos exorta, é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos lembra, é Ele quem diz, olha, seja santo a todo tempo, a todo momento. Erramos, irmãos, porque os nossos pés ainda estão na terra. Pecamos, porque somos humanos. Ai daquele que disser que não tem pecado. Mas tu tem um Pai, rico em benevolência, rico em amor, para perdoar os seus pecados. E ainda tem um intercessor, ao qual advoga por cada um de nós, e que um dia há de julgar essas obras, as obras boas e as obras más, as obras que perpetuaram, que deixaram legado, e as obras que passou como um vento. Obras do Espírito ou obras da carne. Versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus foi o primeiro a ser criado. Ele é o primogênito de toda a criação. Antes mesmo que houvesse o céu, a terra, os anjos, Jesus foi a primeira criação de Deus. Jesus é o primeiro. E por nele foram criadas todas as coisas que há no céu. Por Jesus foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas. Tudo subsistém por Ele. Deus sustenta esse mundo com as suas mãos por Jesus. Deus estabeleceu o seu reino aqui na terra. Deus prometeu a cada um de nós um pedaço do céu, conforme as nossas obras.
o galardão, um prêmio, conforme a nossa vida, conforme nós levamos a nossa vida aqui na terra. É isso que nós devemos nos importar. Nós devemos conhecer a quem nós servimos. Nós devemos entender os planos de Jesus, de Deus, para a nossa vida. Porque se nós não compreendemos que Jesus opera no mundo espiritual, que é no mundo invisível, para se materializar no mundo visível, como que nós vamos crer? Como que nós vamos crer? Eu não vejo Jesus, e por causa disso ele não está aqui? Eu preciso ver, hoje em dia, um coxo andar para poder saber que Jesus está aqui? Que Jesus está presente? Que Jesus está falando? Que Jesus está no meio de nós? E ele é a cabeça do corpo, versículo 18. A igreja é o princípio, o primogênito de dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, pois foi do agrado do Pai toda a plenitude nele habitasse. Irmãos, o versículo mais importante, talvez, da carta de Colosso vem agora abaixo. E que, havendo por ele, foi feita a paz pelo sangue da sua cruz. Por meio dele, reconciliastes comigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Importante, irmãos. Adão pecou, se separamos de Deus. Nós perdemos intimidade com Deus. Nós desconhecíamos a vontade de Deus por um longo tempo. Mas Deus resolveu, por vontade dEle, se reconciliar consigo mesmo, através de Cristo, através do sangue de Cristo na cruz. E por Ele foram reconciliadas todas as coisas, que tudo se substém nas suas mãos, seja no céu, seja na terra. Às vezes, irmãos, nós entramos em oração e nós não entendemos, e às vezes até entendemos, por que que o Senhor não nos atende. É porque às vezes nós não conseguimos nem ultrapassar o mundo carnal para o mundo espiritual. Você quer conhecer Jesus? Você quer conhecer Deus? Sai do mundo carnal e vai para o mundo espiritual. Passa essa barreira, passa essa barreira para o outro lado. É lá do outro lado que Ele substém, é lá do outro lado que Ele trabalha, através de nós. Através de nós. Ele usa os nossos pastores para falar. Ele usa quem estiver aqui na frente para falar, trazendo uma palavra. Ele usa uma irmã com testemunho, um irmão com testemunho. Irmãos, eu mesmo, eu era uma pessoa muito desligada. Eu mesmo não compreendia direito a existência de Deus. Eu mesmo não compreendia. Porque eu pensava comigo, por que que Deus fez esse mundo? E esse mundo está da forma que está. Por que que Deus quer que esse mundo esteja da forma que está? Aí eu parei e pensei, a culpa foi minha. A culpa, sinceramente, foi minha. Por que a culpa é minha? Porque eu não entendi que o amor dele é tão grande que eu precisei inventar desculpa para ele poder me amar. Eu precisei achar alguma coisa material para que eu possa provar o amor dele na minha vida. Porque ele simplesmente nos amou. Porque ele simplesmente nos ama. E porque ele simplesmente nos amará até o fim. Do dia que eu passei a entender isso, eu comecei a entender também
o papel de Jesus na minha vida. Jesus é a peça principal, aquela que veio para transformar tudo o que tinha de errado na minha vida. Ele veio me mostrar um renovo, ele veio me mostrar um algo novo que eu não conhecia. Ele veio trazer o Espírito Santo, que habita em cada um de nós, para nos convencer e nos lembrar do seu amor a todo instante. Seja qual for a nossa dificuldade, o Senhor está conosco. Tem sempre uma lição por trás disso. Irmãos, alguma coisa o Senhor está querendo nos mostrar. Seja qual for a tua necessidade, seja qual for o teu problema, continua confiando no Senhor. Continua acreditando que Deus, Ele te ama e Ele vai te amar. Não importa. Às vezes, olha, irmão, Deus é tão maravilhoso que Ele sustém apenas pela fé. A fé de quem? De Cristo Jesus. Basta você ter fé em Cristo, em Jesus. Você tem o amor dEle. Às vezes tem pessoas até que têm fé para algumas coisas e outras não têm fé. Às vezes tem pessoas que têm fé para algumas e para outras não. Eu mesmo, há pouco tempo atrás, eu não entendia a minha fé. Eu questionava a minha fé. Falava, Senhor, eu tenho fé para tanta coisa. Eu já encarei demônio na esquina. Pessoa endemoniada na esquina. E pela graça de Deus, o demônio saiu da pessoa. E não entendia por que eu continuo enfermo. Até que um dia eu entendi que é da vontade de Deus. Tem um plano por trás disso. Aí eu poderia até me questionar por que eu ainda passo pelo que eu passo. Às vezes eu chego aqui na igreja, procuro ficar quietinho num canto, sentada, porque eu não estou bem. Eu não vim bem da hemodiálise. E ela cai terças e quintas. Então, justamente nos dias da igreja. Mas Deus tem olhado para mim, mesmo na minha dificuldade. E no meio do olhar de Deus, Deus me presenteou. Deus enviou um transporte para mim. Hoje eu tenho um carro que apanha na minha casa, me leva para a hemodiálise e me traz, me deixa na porta. Tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Apesar de eu não merecer, o Senhor quem me sustenta. É o Senhor quem me põe de pé. É o Senhor quem vai continuar dirigindo a minha vida. E eu crendo nisso, mais uma vitória chegou hoje. Eu estava lutando na justiça há algum tempo. E hoje eu recebi a notícia da minha transferência para aqui, para mais perto. Eu vou dialisar numa clínica aqui mais próxima, uma clínica melhor, com uma máquina melhor de hemodiálise. E eu creio que é para a honra e glória do Senhor, porque Ele me tirou de lá no tempo certo. Não foi no meu tempo. Tem que confiar, irmãos. Tem que acreditar. Deus é Deus ontem, Deus é Deus hoje e será Deus amanhã. Mas para aqueles que crêem. Que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um de nós aqui nessa noite. Amém?